Primeiramente, eu queria agradecer a todas vocês por aceitarem o nosso convite, né, de participar dessa, dessa mesa, né, para falar um pouco sobre nossas vivências em produção cultural, compartilhar, né, e, e também dizer, né, que essa é a última mesa, né, de toda essa programação da mostra que nós tivemos nesses dias. Foram várias pessoas que passaram por aqui, foram várias experiências trocadas, a exibição de vários filmes, e é isso, né? Esse é um projeto que ele é uma realização, né, da Odé Produções, em parceria com a Cor Vermelho Produções, e o departamento, né, apoio o departamento de turismo de São Félix, em parceria com a prefeitura de São Félix, e é um projeto de apoio financiado pelo Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e a Fundação do Estado da Bahia, do programa Audi Blanc, via lei Audi Blanc, direcionado pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério de Turismo e do Governo Federal. Para a gente começar, eu gostaria de saber, assim, né? Vamos começar, cada uma falando, né, um pouquinho. A gente começa por professora Elba e aí a gente vai seguindo. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, como foi o processo de cada uma conseguirem se estabelecer em produção cultural e se tornarem referência nas áreas, né, cada uma em sua área, né, Dineia, no projeto que ela desenvolve lá em São Félix, professora Elba também, Lígia, né, se estabelecendo também como produtora cultural e fomentando e produzindo produção executiva também, educa também, né. Gostaria de saber um pouco sobre essas experiências e como foi para vocês serem referência em suas áreas. Professora Elba. Bem, eu, até que você tenha me nomeado, eu não me sentia produtora cultural. Eu entrei, na verdade, no ramo, porque minha família toda, eu posso dizer, é composta por artistas. De alguma forma, as pessoas da minha família estavam sempre executando atividades artísticas, culturais na cidade, e isso é nato. Depois eu assumi a Secretaria de Educação e Cultura e Esporte do município de São Félix no período, e adentrei mais na questão do fazer mesmo, né? Aí eu comecei a dialogar com os fazedores de cultura, mas através de Beatriz Conceição, de Bibi, que é uma referência para mim, de Edneia, do que propriamente a minha pessoa. E aí a gente vai se aproximando dessas pessoas e na condição de gestão a gente acaba realizando produção, porque a carência da cultura popular e dos artistas populares de São Félix e acho que da região, o país como um todo é muito grande, e a gente acaba adentrando nesse universo da produção em função de colaborar mesmo com eles, de reconhecer esse potencial que eles têm, mas de observar que eles precisam de alguém para estar ajudando na questão do planejamento, da elaboração e da execução dos projetos que eles têm, muitas vezes apenas na cabeça. Então, a gente acaba entrando nesse universo da produção assim, nesse sentido de estar colaborando com essas pessoas que são tão produtivas, têm tantas ideias, mas que não as têm no papel e que não sabem como começar a executar, como planejar. Elas ficam sempre no universo do pensamento deles, mas não ultrapassa isso. Então, foi dessa forma que acabei entrando nessa questão da produção cultural. E conversando com várias pessoas, assim, né, de São Félix, e quando a gente fala de produção cultural,
as pessoas lembram muito, professora Elba, da senhora, por ser, de alguma forma, essa referência em vários aspectos, né? Tanto da educação, turismo, cultura. Então, produtora cultural e fomentadora de cultura, com certeza a senhora Eu gostaria de saber eu gostaria de saber um pouco da experiência de Edneia também, que ela compartilhasse um pouco para a gente. Oi, gente. Então, eu amei a fala de Elba, maravilhosa. Ela falou para vocês uma realidade, né? Do que ela abraça os nossos projetos de uma forma que a gente vem com as ideias, a gente apresenta, e ela, desde secretária de Educação, ela já fazia esse apoio à cultura, aos projetos, e sempre produziu junto com a gente, sempre desenvolveu junto, opinando, e indo até o final, né? Então, sempre vi Elba até o último momento de um evento nosso, junto com a gente, né? Sou a presidente do Grupo Social Transforma, e é uma área que, para mim, eu acredito que hoje eu estou aqui com vocês porque eu fui ocupar um espaço que era na periferia, né, com os jovens. Então, foi um incentivo muito grande, porque eu aprendi muito fazendo junto aos jovens, aprendi muitas coisas e passei também a idealizar muito mais. Eu já tinha essa vontade, essas iniciativas de produzir um evento, desde quando eu morava em Salvador, no bairro do Cabula, eu já fazia algumas festas na rua, junto com meu irmão, e quando eu cheguei em São Félix, não deixou de ser diferente. Eu comecei a promover umas brincadeiras na rua, convidando quadrilha junina, samba de roda, e aí a festa acontecia e foi me incentivando, fui indo, quando chegou um certo momento das coisas estarem mais avançadas, tive incentivo de Bibi em alguns momentos em relação aos grupos culturais que eu fazia junto aos colegas, nunca fiz só, em nenhum momento, nunca estive só. E Deus é maravilhoso, que coloca assim, pessoas assim, grandiosas em minha vida, que me leva para frente, as pessoas que me levantam. Às vezes eu tento desistir de algo que eu estou promovendo e não dá certo de tal forma. E com o Grupo Transforma foi assim, a gente criou o Grupo Transforma para promover os eventos nos bairros mais próximos das pessoas, das famílias, dos nossos jovens. O Grupo Transforma foi para nos aproximar dessas famílias, passamos a fazer coisas voltadas mais com as famílias, que a gente sempre percebeu a família muito distante. Então, veio o desfile, né? Miss e Mister, o Primavera, Rei e Rainha da Primavera, e a gente trabalha com essas crianças e jovens, faz toda uma preparação, e depois eles vão mostrar o que eles aprenderam com os nossos profissionais. E daí, quem é que tem que ir lá apoiar? Quem é que tem que ir lá abraçar? A família. E para isso tudo acontecer, esse grandioso evento, porque eu acho um evento muito grande, eu acho muito bonito para a nossa cidade, porque reúne muito as pessoas. Para esse evento acontecer, eu busco o apoio da sociedade. Eu busco, sim, o apoio do governo, né, da prefeitura, a Secretaria de Cultura, de Turismo, né, em nome de Elba, sempre apoiando, quando Elba, né? E não é fácil, mas a gente busca o comércio. Temos um comércio pequeno, porém, que quando a gente apresenta o projeto, assim, eles se encantam, né? Eles não podem, não, trabalho bonito, vocês estão ajudando os jovens, vamos sim dar esse apoio. Então,
toda gratificação é bem-vinda. E as pessoas físicas também, né? Existem pessoas que a gente procura também com o intuito de que dê esse apoio, a gente apresenta o projeto, conta com a nossa intenção, com esse projeto, de estar levando a autoestima desse jovem, fazendo com que eles, né? Por eles estarem aí na vulnerabilidade, a gente está sempre fazendo com que eles se descubram algum talento, mesmo que não seja ali na passarela, mas a gente vai conversando, leva psicólogo, leva palestras, para estar incentivando eles a buscar um caminho melhor. Tanto que temos alguns, e o caminho não foi a passarela, e sim a música. Já vem um incentivo daí. Então, para mim, o meu produzir está todo em um grupo, em um conjunto de pessoas, uma equipe, pessoas que vêm abraçando, que apoia e me incentiva a não parar, né? Não temos só, eu estou falando só do desfile, porque fica mais fácil de dizer qual foi a nossa intenção, né, do Grupo Transforma, que era reunir essas pessoas, reunir a sociedade, reunir famílias junto aos jovens, apoiar, buscar com que as famílias apoiem seus filhos. E aí a gente está nessa vibe, assim, com muito entusiasmo, não pretendemos parar com esse trabalho, e graças a Deus, é um trabalho que vem sendo abraçado pela prefeitura, qualquer projeto que a gente apresenta, voltado com esses jovens, graças a Deus a gente acha esse apoio sempre de Elba, está sempre com a gente, e a sociedade vem, graças a Deus, aceitando e apoiando e aplaudindo, e para a gente isso é uma maravilha, é maravilhoso. Para mim, me incentiva, me anima a seguir em frente. Sim. Sim, eu observo muito, na verdade, eu acompanho bastante o trabalho que a Edneia faz, né? E eu acho incrível. E pensando muito nesse sentido da questão da juventude, eu lembro muito do trabalho, né, que Duca faz, assim, né? Eu acho que ela traz também a questão da dança também, né? Eu queria que Duca falasse um pouco dessa experiência enquanto produtora cultural, trazendo essa experiência dela para a gente. Eu queria, inclusive, arredondar, né, as falas de Elba e Edneia em relação a ser produtora cultural, né? A gente termina exercendo essa função meio que sem querer, porque o que a gente, na verdade, se propõe a fazer é produzir, é aproveitar o potencial de uma galera que está aí meio solta, vulnerável. Então, quando a gente percebe que a gente pode reunir essa turma e começar a dar para eles um novo sentido, uma nova possibilidade, um objetivo maior, a gente fica feliz e começa a trabalhar em cima disso. Então, essa questão de ser produtora cultural, como as meninas comentaram aí, é porque a gente quer estar produzindo, né? Então, assim, a gente não se prepara tecnicamente para ser essa produtora cultural. No caminho, a gente vai aprendendo. E aí a gente vai criando as nossas expectativas, buscando as nossas abordagens. E aí a gente se vê, né, posteriormente, dentro dessa ação, dessa atividade de fazer produção cultural. Eu tinha a minha companhia Duanas de Ritmo, né, onde eu comecei a reunir exatamente um grupo de jovens e adolescentes para que a gente pudesse trazer uma roupagem, trazer uma experiência nova com a dança, né? Eu sou iniciada na dança afro, mas o hip hop e a dança de rua também sempre me chamaram a atenção. E foi com esse estilo, né, de dança de rua e hip hop que eu fundei a Companhia Duanas de Ritmo. Posteriormente, a gente trabalhou com dança latina, com ritmos mais próximos aqui do nosso nordestão e da nossa latinidade. A gente chegou a fazer quadrilha junina, trança-fitas. Então, assim, a gente tinha um elenco muito bacana, tanto de produções coreográficas quanto de estilos, né? E, assim, eu vejo que a gente fica muito preocupado em dar esse significado
mais real as produções culturais, porque a cultura, a arte, ela pode transformar as pessoas, ela pode transformar vidas, e eu compreendo que esse é um universo que a gente precisa muito estar atento, né? Então, assim, eu também acompanho o trabalho de Edinalda pelas redes, né? Elba, nem falo, é minha colega, a gente já batalha há muito tempo aí na profissão de educadora. Lígia é uma pessoa que eu conheci recentemente, mas que também está aí como uma parceira muito grande nessa produção, né? E a gente poder fazer com que essa arte que está latente na gente, né, que está na nossa pele, ela possa realmente significar uma propositividade para a vida desses adolescentes e jovens, sobretudo, né? Não vamos descartar os adultos, não é disso que eu estou falando, mas os jovens e adolescentes, sobretudo, eles precisam dessa perspectiva, né? Eles precisam que esse florescimento que nós temos aqui no Recôncavo de vários segmentos da arte, na dança, na música, no artesanato, nas artes plásticas, agora no cinema, o poder de interpretação que a gente tem descoberto entre os nossos garotos e garotas é fantástico. Então, assim, isso tudo pode trazer uma propositividade muito bacana para a vida deles. E é nessa perspectiva que eu atuo e que eu continuo acreditando que a gente pode fazer muito mais por essa galera. É sim. E né, trazendo um pouco, né, do que ela falou, assim, e eu lembro muito de que forma eu conheci cada pessoa que foi realmente dentro da produção cultural, e Lígia foi essa pessoa que eu conheci nesse desenvolvimento, né, enquanto produtora aqui em Cachoeira, porque como eu sou de Itabuna, né, e tenho essa vivência em Cachoeira, e fui construindo a produtora Aldé nesse processo de vivência aqui em Cachoeira, Lígia foi essa pessoa que eu conheci nesse caminho, né? E quando a gente vem trocando, eu percebo o quanto ela é experiente em termos de produção em várias áreas, e eu aprendo bastante com Lígia. E foi através dela que eu também conheci o projeto Raízes do Ébano. E aí eu queria que Lígia falasse um pouco dessa experiência que ela traz, né? Que é maravilhosa, né? Uma pessoa que vem do Maranhão. Já está a cultura ali latente. Fala um pouco para a gente. Como Luciana falou, eu sou maranhense, e a minha relação com a produção cultural vem dessa paixão mesmo pelas artes, né? Eu acredito muito no poder transformador das artes, e né, eu venho de uma formação em comunicação social, e depois eu fiz arte e educação, e foi a partir desse momento da formação em arte e educação, lá no Rio de Janeiro, eu morei um tempo no Rio, que eu comecei a fazer produção. E aí, amigos, né, pessoas próximas, na época eu fazia produção cultural muito relacionada à educação do campo, né, eu fui do Movimento Sem Terra por alguns anos, e aí alguns amigos me incentivaram a fazer a formação em produção cultural, eu estudei produção cultural na Universidade Federal Fluminense, e depois de um tempo eu senti necessidade de voltar ao Nordeste, né, passei um tempo de volta no Maranhão, mas várias coisas, né, até espirituais, me trouxeram para a Bahia, e eu comecei a fazer um trabalho aqui, morei um tempo em Salvador, e a partir de um trabalho que eu fiz com um grupo de teatro, chamado Teatro Griot, eu conheci o Recôncavo Baiano, né, eu vim como amiga mesmo, né, nem era nada muito formal, a gente veio fazer um trabalho aqui em Cachoeira, eu me apaixonei por Cachoeira, e escolhi Cachoeira como a cidade para eu morar, né, para eu viver, para eu, enfim. E escutando assim os depoimentos de Elba, de Edneia, de Duca, a gente vê assim que a gente está muito envolvida, né, todas nós, com essa verdade assim de acreditar na arte como um grande mobilizador, né, das pessoas para a transformação num mundo melhor. Então eu escolho muito os meus projetos, os projetos que eu vou produzir, que eu vou tentar fortalecer, né, porque na verdade eu aprendo muito com os artistas que a gente incentiva, né? Eu escolho muito os projetos a partir desse potencial de transformação social, né? Como Luciana falou, eu trabalho com diversas linguagens, né? A gente trabalha com teatro, com dança, com literatura,
né, mas sempre com esse recorte, né, que sejam projetos que tenham algum potencial de transformação. Ainda bem, né, graças aos orixás, eu posso me dar o luxo de fazer essas escolhas, e tenho sido muito feliz aqui no Recôncavo, né, já moro há quase 5 anos aqui, e espero continuar contribuindo com todos esses projetos. E, assim, sempre um aprendizado, né? Como eu falei, assim, eu tenho essa formação formal, né, na universidade, em produção cultural, mas eu posso dizer que a produção cultural, a gente tem esses instrumentos técnicos, né, para formalizar os projetos, para pensar prestação de contas, para pensar orçamento, para planejar, para pensar tanto projetos como programas, mas é sempre um aprendizado, né? Você está sempre aprendendo cada vez mais com as pessoas, e eu acho que é isso que é o enriquecedor dessa função, né? Desse lugar de produtora cultural, de você estar aberto para conhecer outras possibilidades de estar com outras pessoas, né? E é sempre um aprendizado, assim, é importante, assim, frisar uma coisa importante da minha formação como produtora cultural, é a minha paixão pelas culturas populares, né? O que me fez, desde a adolescência, estar muito envolvida com artes, foi essa minha paixão pelo povo, né? Pelas pessoas, pelo campo, pela terra. E, então, eu tenho uma grande paixão por esse fazer arte de uma maneira quase intrínseca do ser humano, né? Muito mais até do que uma arte erudita. Então, assim, essa arte que vem naturalmente, que as pessoas fazem independente de qualquer formação, ela me encanta muito. E aqui no Recôncavo é muito rico de tudo isso, né? E eu acho que a Universidade também, Federal do Recôncavo, Baiano, ela vem fortalecendo esse aspecto, né? Que as pessoas podem fazer e também ir para a universidade pensar, né? As pessoas que fazem, elas podem ir para a universidade pensar e se fazer arte. Então, assim, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa experiência, e o que a gente quer sempre é aprender e poder trocar, né, essas nossas vivências. Muito obrigada. Puxando um pouco desse gancho que Lígia trouxe, eu queria saber um pouco assim, né, professora Elba, o que a senhora acha que com essa cadeia, né, de produção cultural que está sendo construída, você consegue ver um impacto assim significativo sobre a economia, tipo, local, ou ainda a gente não consegue? Porque, tipo, principalmente depois dessa lei Aldir Blanc, né, a gente consegue perceber o quanto se movimentou de forma cultural a arte e a cultura aqui no país inteiro. Enfim, é isso. O que você acha sobre essa cadeia que foi construída, a produção cultural? Você acha que houve um impacto, esse impacto econômico aqui, ou ainda não? Trocou de papéis, né? Eu estava no turismo, voltei para a cultura e ele assumiu o turismo. Mas, como São Félix não tem secretaria, a gente dá muito as mãos para tentar pensar, né, interdisciplinarmente as duas áreas que são fundamentais. E aí eu disse a ele o seguinte, que era incrível como a lei de emergência, num momento de pandemia, tinha potencializado a cultura. O diálogo do departamento hoje com os fazedores de cultura está muito melhor. Eles, apesar do recurso ter sido tão pequeno de São Félix, foi ínfimo, eles conseguiram produzir, pensar projetos, produzir alguma coisa. Alguns que faziam cultura, como Lígia falou, dessa forma intrínseca, sabe, de dentro, mas que nem se percebiam fazedores de cultura, começaram a se perceber. E no que se refere a essa questão que você trata sobre economia, sim, ainda não é o que a gente queria. Na verdade, se o país pudesse, a partir de agora, estar investindo em fazedores de cultura o tempo inteiro, né, nesses moldes da Lei Aldir Blanc, não como emergência, mas como uma política pública contínua, com certeza a gente teria um impacto bem maior na economia do município.
o que a gente verifica? Que algumas funções inexistentes, até mesmo nossos colegas produtores culturais, os colegas de Lígia, porque acho que está claro aqui na nossa conversa que eu, Ana Clara e Edneia, a gente faz, mas não profissionalmente, não é? É mais por uma questão mesmo de um apoio às questões sociais que Cachoeira e São Félix vivem, em especial voltadas à juventude, mas aqueles que são produtores culturais em essência, que têm uma formação e que exercem profissionalmente a função, eles podem confirmar, mas houve um incremento na atividade econômica, certo? Os artistas, muitos que estavam parados todo o período da pandemia, até antes, né, tinham uma determinada dificuldade, ou só tocavam em eventos calendarizados esporádicos, eles hoje tiveram a possibilidade de fazerem lives, de reformar seus instrumentos. Então, isso gera um ganho muito grande para a cadeia produtiva em termos financeiros. Antes mesmo da gente estar conversando aqui, eu estava aqui dialogando com um grupo cultural da cidade que conseguiu acessar um edital do governo do estado, é espaço cultural em São Félix, então, e ajudando eles a buscar, né, serviços, e a gente verificando que serviços que antes as pessoas não tinham a condição de acessar, estão podendo ser acessados. Isso, com certeza, está gerando um impacto. Entretanto, algumas áreas vamos ter que estar buscando fora aí da região. Isso não é legal. E, então, se o governo federal passasse a utilizar esse aporte de recursos que, com certeza, existe e está lá, preso no Ministério do Turismo hoje, infelizmente, né, da Secretaria de Cultura do Governo Federal, eu tenho certeza que apareceriam outras possibilidades para muita gente aí da região, que também, assim como eu, Edneia e Duca, de alguma forma podem estar entrando na cadeia produtiva da cultura, mas não se apercebem, porque a cultura às vezes não demanda serviço para eles. Mas, com certeza, Luciana, existiu um ganho financeiro muito bom com a lei. E eu acredito que depois disso a cultura sai mais fortalecida. Eu espero que as pessoas tenham percebido que, apesar do recurso ser pequeno, a gente conseguiu fazer muita coisa, está fazendo ainda, e a gente se dê mais as mãos. Eu acho que é um ramo que precisa todo mundo se dar muito as mãos para que as coisas funcionem. Mas a economia que gira em torno da cultura é imensa, é muito grande. Às vezes existem serviços que a gente nem imagina e que agora, em função desses projetos, a gente começa a verificar que a gente precisa deles. Então, principalmente aí nessa nossa região do Recôncavo, a gente tem grandes produtores culturais profissionais, como os que estão nessa mesa, como o pessoal da Aldeia, como o pessoal da Benigno e tantos outros, e que estavam, de certa forma, aí na cadeia, mas que agora estão tendo mais trabalho, e vários outros. Então, a gente precisa se fortalecer para que isso permaneça e tensionar politicamente de que o dinheiro que estava guardado lá desde 2012 nos cofres do governo federal e agora vieram para a gente nessa forma de emergência, por conta da pandemia, que eles continuem a ser liberados anualmente para que a gente possa estar fortalecendo e tirando, inclusive, do anonimato, muito fazedor de cultura, que estava no anonimato, que estava lá esquecido e que hoje ele tem a condição de se mostrar. Sim, ontem, em conversa, né, com a TVE, né, que a gente falou um pouco sobre a mostra de cinema, a gente falava muito dessa movimentação econômica em que aconteceu, né, que nos permitiu, né, que a gente tinha o planejamento da mostra presencial, aí veio a pandemia, a gente adiou, e com essa Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu, nos permitiu fazer a mostra de forma virtual e nos permitiu aumentar as pessoas que trabalham com a gente de uma forma que a gente conseguiu movimentar uma cadeia muito grande, né? Verdade.
E isso para a gente foi uma coisa muito positiva, né? Só que a gente sabe que essa movimentação econômica, né, aqui no Recôncavo, se potencializou muito nesse aspecto, que você vê projetos espalhados em São Félix, tipo São Félix mesmo, a gente vê muitos projetos, Cachoeira também a gente vê muitos projetos, né? E eu queria saber, assim, de Edneia, que está muito presente mesmo nessa vivência de produção cultural mesmo, com essa a Lei Aldir Blanc mesmo, assim, quais os pontos fortes, né, de produção cultural você vivencia, assim, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, o que essa lei, o que a Lei Aldir Blanc ajudou nesses processos também, o que favoreceu, né? Porque a gente sabe que quando a gente se faz produção cultural, existe, principalmente quando a gente faz ações sociais, né? Projetos que envolvem social, a gente um corre muito louco, que a gente tem que correr para todos os lados e para a gente conseguir fazer, e a gente consegue fazer, e é isso que eu vejo muito que a Edneia faz, né? Ela corre para todos os lados, faz o desfile, faz aquilo. E aí eu queria saber assim, de você assim, quais são os pontos fortes e os pontos fracos da produção cultural aqui no Recôncavo, né? E o que você vê sobre essa questão da Lei Aldir Blanc também, economicamente falando. Então, eu faço minhas as palavras de Elba, porque ela é bem sabedora do que vem acontecendo na vida de muitos artistas, principalmente no nosso município, que é um município pequeno, com poucos recursos. Então, o ponto forte é rever. Tem artistas que estavam escondidos, grupos culturais que já não estavam mais com esperança, e essa lei, o incentivo que a maioria, eu pude estar acompanhando, a maioria estavam até desanimados, desacreditados de dar continuidade, mesmo antes da pandemia, não estavam se ressaindo. E após pandemia, após essa lei, é um ponto muito forte isso, de eles serem contemplados, porque a Elba estava na frente, e ela teve, assim, deu oportunidade de todos que estiveram, que estavam, e que até alguns que ela não conhecia, ela pedia para que a gente buscasse, se a gente conhecia alguém que fazia música, que estava dentro de algum modo do direito de ganhar esses recursos da lei, que a gente incentivasse essas pessoas a se inscreverem. E foram muitos músicos que voltaram assim com tudo, tão felizes, estão agradecidos, estão fazendo, eu estou passando por um dos grupos contemplados, né, pela sede deles, e estou vendo a sede em reforma, uma coisa que essa pessoa já não tinha muita esperança, né, principalmente por conta da idade, não tinha esperança de estar restaurando a sede dele. Então, tem esse ponto forte em relação ao meu trabalho, ao trabalho do Grupo Transforma e das quadrilhas juninas também. Os jovens estão entusiasmados com ter que gravar, né, uma live ou um vídeo mostrando o nosso trabalho, até para mim, para Elton Lopes, deu assim, um incentivo muito grande, uma esperança de que dias melhores virão. E ponto fraco, na minha concepção, né, em alguns dos projetos que eu trabalho, era que a gente queria utilizar o dinheiro para doar cestas, e é um dinheiro, o espaço não pode. Eu fiquei muito sentida de não poder estar fazendo essa doação, mas apesar de que ele vai ser utilizado também de forma boa, voltado para os jovens, e os jovens que a gente vem trabalhando internamente, não estamos divulgando o nosso trabalho nas redes, por termos jovens com problemas psicológicos também, jovens que agora, então, na pandemia, deu uma piorada com seu problema de autoimagem, eu tô feia, e acaba que estão com a autoestima baixa. Então, a gente vem trabalhando com esses jovens e buscando, já dentro do projeto que vamos apresentar, e reanimar esses jovens, né? Reanimar, estar com eles, mostrar a eles que vamos fazer o projeto voltado para dar um incentivo a eles de continuarem seguindo, sem perder a esperança, porque a pandemia trouxe para a gente que somos profissionais, que atuamos
a gente ficou um pouco cabisbaixo. E esses jovens que estão dentro de casa, muitos passando por problemas, né, de várias formas, infelizmente, eles estão mais para baixo do que nós, né? Então, somos nós que sabemos, que conhecemos, que eu, no meu caso, sou procurada por esses jovens, que temos que idealizar uma forma de como eu posso ajudar, né? E aí, a lei teve esses dois pontos, assim, extremamente maravilhosos, que, para mim, foi, na pandemia, caiu muito bem. Falando um pouco assim, né, trazendo um pouco alguns pontos assim da fala de Edneia e umas coisas que pensando muito em sentido de economia mesmo. Lígia é uma pessoa que tem experiência com produção executiva, né, que é captação de recurso, essas coisas. Com a pandemia, a gente percebeu um pouco o desespero, né, de como a gente vai produzir, né, de como vai ser, e a gente percebe uma crise econômica, né? A Lei Aldir Blanc veio justamente para isso, né, para essa emergência de como a gente vai fazer. Mas a gente sabe que pós isso existem outras nuances também de como vai ser essa produção cultural após pandemia, e como vai ser a nossa economia após pandemia. Eu queria que Lígia falasse um pouco para a gente assim do que ela pensa, né, em relação assim, qual a expectativa dela em relação à produção cultural na nossa região mesmo, pensando dessa forma como produtora executiva mesmo, né, de como vai ser, porque a Lei Aldir Blanc, a gente não sabe se ela vai, sei lá, esse fomento em cultura vai continuar. Eu queria muito, eu tenho esperança de que as pessoas possam continuar fomentando cultura da forma que está sendo feito nesse momento emergencial. Mas, após isso, assim, qual a expectativa? Você como produtora executiva, Lígia? Então, como Elba falou, e a Edneia e Luciana, de fato, assim, a Lei Aldir Blanc, ela trouxe uma grande movimentação, né? Porque as pessoas... A economia criativa, ela tem um grande potencial que, infelizmente, aqui no Brasil ainda não é totalmente reconhecido pelos governantes, pela iniciativa privada, né? Porque se você for fazer o cálculo, o lucro que se tem, o lucro do dinheiro investido em cultura, ele é muito alto em comparação a outros investimentos, até mesmo da construção civil, por exemplo, né? Em outro momento a gente pode falar sobre esse tipo de pesquisa. Então, assim, o que eu vejo agora nesse cenário pós-pandêmico, né? A gente está vivendo a pandemia, alguns epidemiologistas falam, e a gente que é produtor cultural e vive de produção cultural tem que ficar acompanhando isso. Então, alguns epidemiologistas falam que a pandemia ela vai até 2024, né? Então, a gente, apesar de vacina, né, é um vírus que ele tem mutação, a gente vive num cenário de possíveis outras pandemias, né, por causa mesmo dessa invasão dos biomas, destruição de biomas. Então, assim, a partir do momento que a gente invade os espaços, esses patógenos saem e criam essas situações, né, de pandemia. Eles precisam procurar um lugar, então os vírus, enfim. Então, o que a gente pensa hoje é a necessidade da gente pensar a cultura, né, não como algo que traga apenas entretenimento, né, mas como economia mesmo, né? Então é importante que cada prefeitura, que cada governo, que a iniciativa privada, os comerciantes percebam isso como uma economia com grande potencial de lucro, né, de lucratividade. Então, que a gente se organize para além desses incentivos federais, até porque a gente está vivendo um momento muito complexo no Brasil, né? E a gente só tem essa lei Aldir Blanc por causa de uma grande luta, né, da oposição desse governo, que é um governo muito complicado, fascista. Então, assim, é necessário que a gente se organize aqui no Recôncavo, né, prefeitura por prefeitura, comunidade por comunidade, para pensar no potencial, né, perceber a partir dessa experiência o grande potencial que a cultura tem de lucratividade, e a gente possa pensar, porque como Elba falou, assim, são vários serviços que as pessoas às vezes nem imaginam
que um projeto cultural ele vai movimentar, né? Então, assim, então ele não é um benefício só para a pessoa que toca, ele é um benefício para toda uma comunidade, né? Um projeto cultural. Então, é necessário que a gente tenha consciência disso, que a gente faça mais articulações, que a gente pense na sustentabilidade, né, dessas ações. Mas, para isso, a gente precisa estar junto, a gente precisa discutir, a gente precisa conversar, a gente precisa oportunizar fóruns de debate para isso, né? E porque, assim, mundialmente, né, a Luciana perguntou sobre esse cenário pós-pandêmico, mundialmente na produção cultural se discute muito assim, as novas tecnologias, que a gente vai começar cada vez mais a acessar shows e de casa, né, ter essa coisa dessas experiências individuais, né, são experiências coletivas que também são individuais, então, se você vai acessar shows da sua própria casa. Mas a gente precisa ver que na nossa realidade do Recôncavo, nem todas as pessoas, nesse momento, elas têm acesso a uma boa internet, né, para poder. Então, assim, você pode ver, por exemplo, que muitos desses processos, quando a gente for pensar em despesa, né, dessas pessoas que ganharam no Recôncavo o recurso da Lei Aldir Blanc, eu tenho certeza que a maior parte do recurso ele foi para esse investimento em tecnologias, né? Foi para pagar lá a pessoa que fazia que poderia gravar a live, que poderia criar esse instrumento, né? Então, assim, os próprios artistas, a equipe do artista, não tem essa instrumentalização. Então, a gente tem que pensar nessas coisas todas, né? Como é que a gente alcança no Recôncavo? Como é que a gente dá acesso a esses artistas, a essas novas tecnologias? Como é que a gente mostra economicamente, em termos de número, para a iniciativa privada que é lucro, é algo que tem um grande potencial, o investimento em cultura, né? Como é que a gente mostra para as prefeituras a importância desse investimento, mesmo que sejam prefeituras que têm poucos recursos, mas o quanto é necessário destinar um pouco desses recursos, uma parte desses recursos para a cultura, porque vai ter um retorno financeiro, né? Para que não sejam só investimentos em eventos calendarizados, né? Para que sejam investimentos constantes. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que oportunizar agora, nesse momento, no Recôncavo, nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, é uma preparação para o momento pós-pandemia, um momento de debate, um momento de você criar planos, de você pensar em novas possibilidades, né? E possibilidades que sejam reais e que sejam mensuráveis mesmo, né? Que a gente possa mensurar tudo isso, né? Eu acho que eu me proponho a participar dessa mensuração. Eu acho que a gente tem que procurar a Universidade Federal, né, do Recôncavo Baiano para pensar essa mensuração, que a gente tem que se preparar para um cenário pós-pandemia. É mais do que necessário, que a gente sabe que a gente não vive a realidade aí de outros países, né? Não vive a realidade da Europa, nem do Canadá, nem dos Estados Unidos. Então, a gente tem que pensar dentro da nossa realidade aqui no Nordeste brasileiro, no Recôncavo, como é que a gente vive um cenário de pós-pandemia, né, de realização de eventos culturais, né, que necessitam agora de novas tecnologias cada vez mais, e que a gente possa continuar crescendo, né, e dando sustentabilidade para esses artistas. É isso. Sim, eu tenho pensado muito nesse aspecto também, Lígia, sabe? De que forma a gente consegue mapear, né? E conversando com Jefferson nesse aspecto de produção e tal, e a gente percebeu muito a necessidade, quantos projetos existem que estão acontecendo e que precisa muito da colaboração de alguma coisa, né? A gente tem um projeto mesmo em São Félix que a gente já se dispôs a ajudar, né, na gravação das coisas, na fotografia, porque a gente percebe que o projeto existe há muito tempo, só que não existia o reconhecimento, né? Então, com a Leo de Blanc, ele conseguiu as pessoas vão conseguir observar esse projeto que existe, que é um samba de um senhor lá em São Félix, que eu falei, meu Deus, quanto tempo existe e as pessoas não sabiam que existiam. Porque é essa questão da invisibilidade mesmo, do acesso mesmo. Né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, no sentido de que forma a gente consegue colaborar com esses projetos para que, pós-pandemia ou pós esse momento da Lei de Blanc, a gente consiga fazer com que, porque é isso, né? A juventude consegue lidar com essas coisas muito fáceis, né? Então,
Eu tenho pensado muito sobre isso, assim. E aí eu queria saber de Duca, né? E, ó, gente, tá maravilhoso, viu? Tô adorando, eu tô aprendendo bastante. Eu queria saber de Duca, assim, o que, assim, sobre produção cultural, assim, que na região, né? Porque Duca é uma pessoa que eu observo que Duca está em vários espaços de cultura, né? Vários espaços. Assim, o que os pontos fracos que ela observa, né, de produção cultural aqui na região e o que ela pensa nesse sentido de como vai ser pós-pandemia essa produção cultural. Eu acho assim que a pandemia ela trouxe né? Quem pôde ficar em casa, ficou. Então, a arte trouxe para a gente o alento. Começaram as lives, né, de todas as esferas artísticas, de todos os segmentos, dos mais intimistas aos mais eufóricos, né? Gente, dos grandes shows carnavalescos aos recitais de poesia, por exemplo, né? Então houve arte para todos os gostos. E aí uma coisa que todo mundo pôde assistir, né? De casa, no seu momento, se preparou. Teve gente que usou um vinho, usou uma pipoca, mas todo mundo se preparou para uma live, né? Contemplando algum segmento da arte. Essa foi uma das dificuldades que a gente encontrou na pandemia e que nos trouxe alento, né? O entretenimento através da arte. Então a arte terminou acalmando um pouquinho a gente, tirando um pouco do foco do desespero e, e da iminência de morrer muita gente. Então a gente conseguiu viver melhor com a pandemia por conta dessa questão da arte. E aí eu acho que a Lei Aldir Blanc, acho não, né? Isso já está posto, a gente já fez essa leitura aqui. A Lei Aldir Blanc, ela vem contemplar realmente muitas pessoas que, sem ela, talvez não, sem dúvida, não estariam aparecendo. E a gente precisa, inclusive, pensar que o próprio Aldir Blanc deve estar muito feliz, não é? Porque foi pensado numa coisa, impulsionado pelo movimento que ele sempre levantou. Né? E assim, eu acho que ele brilhantemente está colaborando para que essas coisas aconteçam. E assim, a partir do momento que esses recursos começaram a ser disponibilizados, descentralizados para essa população artista, a gente vai ver que surgiu aí. Eu recentemente participei de um projeto que não fosse o se fazer, né? E aí teria um gasto ainda com transporte, hospedagem, alimentação. E por conta desse cenário, a gente conseguiu reunir pessoas daqui. Os coordenadores do projeto fizeram equipe com pessoas de Cachoeira, né? Então, assim, o que foi economizado dessas despesas extras que teríamos trazendo pessoas de fora pode ser investido, inclusive, no próprio projeto. E as pessoas de Cachoeira trabalhando e vão deixar também os valores que vão receber aqui em Cachoeira, né? Porque é onde movimenta muito a vida, o comércio, as estruturas, as esferas todas do financeiro da cidade, né? E dentro da própria cidade. E com isso se descobre também pessoas. Tão importante quanto contratar pessoas é descobrir que essas pessoas têm condição de dar conta daquilo que lhes foi atribuído. Essa é a melhor parte. Porque quando a gente concluir, né, esse processo que, com fé nos astros, orixás e a natureza, nós vamos passar por a pandemia, tudo vai normalizar, nós vamos ter uma gama de pessoas enorme, né, que apareceu e que se profissionalizou, que fazia, por exemplo, como a gente aqui testemunhou, eu, Edneia e Elba,
que fazia produção cultural sem o aparato técnico, por exemplo, como Lígia, né? A gente faz porque a gente quer ver a coisa movimentar, vai aparecer muita gente que vai buscar esse aparato técnico para poder estar investindo, né, em buscar e captar recursos para dar continuidade a isso. Então, eu acho que foi super importante esse processo, né, e eu também queria parabenizar São Félix, que tem, assim, de um tempo para cá, tem realmente demonstrado um certo respeito aos movimentos culturais, e aí eu quero também, nesse contexto, parabenizar a Elba, Bibi, que é uma pessoa fantástica, Adrivando, maravilhoso, sabe? Tem uma galera muito boa em São Félix, a galera do Corpos Negros, a galera do teatro. Então, assim, uma galera que se movimenta mesmo, se mobiliza e faz um trabalho extremamente bacana. E eu acho que é isso, viu? A estrutura, a articulação que Lígia propõe, eu acho que também é importante sentar para discutir de que maneira a gente pode continuar fortalecendo esses produtos. A gente não pode simplesmente ter essa experiência e deixar que ela escorra dos nossos dedos. É preciso se reestruturar, é preciso realmente sentar para debater, buscar principalmente as instituições públicas, né, que precisam desenvolver políticas públicas, né, para que a gente possa realmente transformar a sociedade, parar com essa coisa de fazer pintura e levantar parede. A gente precisa buscar, né, ir aonde o povo está mesmo, plagiando aí o nosso Milton, ir aonde o povo está e saber o que essas pessoas querem. E eu acho que a produção cultural, ela é um elemento fortíssimo dentro dessa proposta de ressignificação da nossa sociedade, inclusive de inserção de uma população que já está há muito tempo marginalizada. É sim, Duca. Ai, gente, que maravilha. Que maravilha. Eu queria só, né, a gente já está chegando já ao final do nosso bate-papo, né, porque isso aqui foi um bate-papo de pessoas incríveis que acrescentam muito a cultura e na produção cultural. Eu queria saber da professora Elba quais são as expectativas dela, né, para a nossa região, né, após esse processo pandêmico, e queria que ela deixasse um conselho assim para as pessoas que estão começando, que vão começar a trabalhar com produção cultural após esse fomento que aconteceu, né, com a Lei Aldir Blanc e com essa movimentação toda, porque porque assim, eu observo muito, eu tenho observado muito, né, a divulgação dos projetos que têm aparecido em São Félix. E são muitas coisas que estão acontecendo em São Félix, e eu percebo que com essa Lei Aldir Blanc meio que sacudiu assim a cidade, e aquilo que estava de alguma forma escondido, entre aspas, porque nunca está escondido, né? Entre aspas, a gente consegue ver, né? Então eu estou descobrindo muita coisa em São Félix que eu não sabia que existia, confesso. Então eu fico muito feliz mesmo. Então, eu queria saber mesmo, tipo assim, até a mostra de cinema mesmo, né? Essa experiência de produzir a mostra de cinema, a gente fez muitos contatos com pessoas incríveis, né? Dino é essa pessoa, né? Que a gente sabe que tem uma vida de muito tempo, né? De experiência, que agora tem esse momento da associação, e é uma pessoa que tem sido parceira incrível da gente, assim, da mostra, assim, né? Que fez um passeio incrível no Rio para a gente fazer a gravação. Então, assim, eu queria saber mesmo essa expectativa após tudo isso, e que a professora vai deixar assim, um conselho assim, para quem quer começar a produzir culturalmente. Assim. Bem, eu, de certa forma, cometi um exagero. O que a Lei Aldir Blanc trouxe foi a questão do recurso, mas a gente já vinha vindo num processo mesmo de que a atividade cultural do município ela estava começando a crescer. Talvez por uma percepção de que as pessoas estão tendo agora
de que esse recôncavo baiano, essa área específica onde está localizado São Félix e Cachoeira, as possibilidades de crescimento, desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda, elas não passam por uma grande fábrica ou grandes fábricas, elas não passam por um comércio muito mais forte, pelas inúmeras questões históricas e sociais que a gente conhece, que não precisa a gente se deter aqui para falar. Quem mora nessas duas cidades e nas cidades do entorno aí sabem. Então, acho que começamos, nós, moradores das duas cidades, a vislumbrar mesmo que a nossa possibilidade de crescimento e desenvolvimento econômico está alicerçada em duas atividades, que se chamam cultura e turismo. E não estou aqui vendendo o meu peixe, porque eu estou ligada a essas áreas, não. É porque é uma realidade. Então, a gente começou a perceber isso e começou a investir nisso, devagar. A Lei Aldir Blanc só foi favorecer a questão do palco. Essa questão da virtualidade, ela é muito mais rápida. Através do virtual, a gente alcança um público maior. Prova disso é a mostra, Luciana, que a gente, no ano passado, viu o esforço de vocês em realizar, de certa forma, nos colocamos à disposição e apoiamos. Estávamos, né, junto com vocês aí no planejamento para acontecer no ano passado, e acabou não acontecendo, porque aí veio a pandemia. Mas esse ano ela está aí acontecendo, certo? Dessa forma virtual, que não era o que vocês planejavam, mas que está tendo um alcance muito grande. Por quê? Porque existe essa adaptação do meio a essa questão da pandemia, do virtual. A mesma coisa está acontecendo com as duas cidades. Elas estão, pela primeira vez, conscientes de que geração de emprego e renda vai vir por meio da cultura e do turismo. Então, a gente já estava começando a avançar, e a lei trouxe o recurso. E a lei favoreceu o aparecimento de outros talentos, para além dos que a gente já tinha, de outros serviços. A lei também ajudou a vocês que fazem produção cultural profissionalmente a identificarem, através dos mapas culturais que os municípios desenvolveram e das necessidades mesmo dos fazedores, de ter alguém que favoreçam, que ofereça um suporte melhor para que eles se mostrem dentro desse padrão da virtualidade. Então, é um processo de crescimento que começou antes da pandemia e que a pandemia trouxe o recurso. No pós-pandemia, o que a gente vai precisar é se fortalecer mais ainda, porque, como Lígia falou, a gente não sabe quando é que isso termina, por quanto tempo a gente não vai poder aglomerar, né? A gente não vai poder ter os grandes eventos que tragam várias pessoas, a gente não vai ter uma migração de pessoas de outras cidades para os eventos em quantidade, a gente não vai poder favorecer isso, porque seria irresponsabilidade da nossa parte, não é? A gente também tem esse compromisso social, né? E por isso a gente continua insistindo na virtualidade. Mas aí, quando não existirem mais os recursos da Lei Aldir Blanc, como é que a gente vai poder continuar se abraçando? Eu acredito que os editais vão continuar e a gente vai continuar brigando para acessar, não vão ser tão democráticos quanto foram dessa vez, né? Porque a gente também verifica que, assim como a Edneia colocou, como foi em São Félix, o interesse em se democratizar, de que o recurso chegasse em todos os lugares, a todas as pessoas. O governo do estado também realizou editais bem acessíveis, né? Talvez complicados para algumas pessoas, mas para alguns que já tinham algum caminhar, conseguiram acessar. O que a gente vai precisar realmente é se fortalecer enquanto categorias dessa cadeia produtiva e se unir para que isso continue. E para que os recursos que vieram agora via governo federal, eles continuem chegando agora via Estado
e via municípios, porque os municípios também vão ter que assumir, né, sua parte nisso, principalmente nesses 2 municípios, em que a gente já está consciente de que cultura e turismo é que vai gerar emprego e renda. Talvez não tantos quanto a gente queria, mas que, nesse momento em que o turismo ainda está num processo, né, de reorganização, porque o turismo também está nesse processo de reorganização. Os turistas agora, eles não vão vir dos outros países, eles vão vir das cidades próximas, dos estados próximos, eles vão preferir atividades ao ar livre, mas o que não impede de um pequeno grupo cultural estar ali no receptivo, o que não impede dos municípios estarem criando uma forma de que esse turista tenha acesso às informações artísticas e culturais de forma virtual, para esse turista que está visitando, para quando ele ir embora, ele levar essa noção de que aquele município tem uma riqueza cultural e que vai estar sendo apresentada a ele, infelizmente, não mais no formato dos grandes eventos, das grandes festas que a gente realizava, né? Por um período vai ser assim. Então, é como Lígia falou, a gente vai precisar, em dado momento, se reunir e planejar. E eu acho que também se está vivendo um momento, isso já vinha acontecendo antes da pandemia, em que os municípios eles começam a pensar mais em unicidade. Começam a se abrir também, porque é importante que se diga que em algum momento histórico lá atrás, antes do advento da universidade, nós estávamos muito dentro de nós mesmos, e hoje a gente já recebe e já aplaude e já agradece a presença da Benigno, a presença da ODE, que são pessoas que vêm de fora, mas que estão se propondo a trabalhar nesses municípios, também porque devem ter a mesma noção que a gente, que é uma fonte que pode, no futuro, gerar, sabe, renda para as produtoras e para as pessoas da cidade. Então, o que a gente está precisando é potencializar esse discurso, que turismo e cultura são vias de desenvolvimento econômico e de que a gente tem dentro dos municípios hoje pessoas em condições de fazer. Eu citei aqui a Aldeia Benigno, mas existem tantos outros, como existem também outros que estão engateando, que podem chegar nesse mesmo nível e vão ter campo de trabalho. Porque quem conseguiu se adaptar agora, nesse período de pandemia, com certeza não vai ter dificuldade em permanecer no mercado no pós-pandemia, porque vai estar pensando. Então, a proposta é essa que ele já falou, da gente se reunir e pensar conjuntamente, né, estrategicamente, de como a gente vai se manter no mercado, como a gente vai se manter em gestão cultural, gestão governamental nesse período pós-pandemia, de como a cultura ela pode se fortalecer depois disso tudo e tensionar junto aos poderes executivos, municipais, estaduais e federais para que o recurso continue chegando. Mas tensionar organizado, tensionar tendo órgãos públicos direcionados exclusivamente para a cultura e para o turismo, tensionar tendo instâncias de controle social forte, como os conselhos, né? Sem esses conselhos também a gente não caminha. Tensionar no sentido de que a gente, enquanto fazedor de cultura da cidade, a gente tem a primazia, né, em algumas situações. Então, são pautas políticas que a gente vai precisar estar encampando para se fortalecer, mas que a gente está aqui o tempo inteiro à disposição, como nós todos que estamos nessa mesa sempre estivemos à disposição para fazer a cultura, para se apresentar, para oferecer os serviços, a gente também, tenho certeza, vai estar à disposição para encampar esse debate, essa discussão tão necessária.
E para o pessoal que está chegando, força que a gente está aqui há muito tempo construindo esse caminho para vocês. Junte a gente e junte com a gente, porque a gente está ficando já um pouquinho cansado, porque a gente cansa um pouco também desse fazer, né? Desse misto de muito sucesso e fracasso, mas que se junte com a gente, que nos ajude, inclusive, num problema sério que a gente tem, que é a formação de público. Mas estejam colados com a gente, porque a tendência é a gente crescer. É sim, é sim. Edneia, o que você falaria assim, para as pessoas que estão começando né, agora, né, o conselho que você daria para os produtores de cultura que estão começando agora e quais são as suas expectativas, assim, pode tudo. Viu? Porque eu estou recebendo uma aula aqui, viu? Muita experiência em um grupo só. Lígia, Elba, Duca, muito uma maravilha isso tudo aqui. E para quem está chegando, também agradecer por vir, né? Por começar, porque se está vindo é porque está amando o que vai se fazer, né? Porque quando a gente coloca amor no que a gente faz, a gente enfrenta os obstáculos que vêm, né, pela frente. E não desistir, porque não é fácil. São muitos não. Às vezes a gente tem expectativa grande e na hora se decepciona, mas não pode desistir, seguir em frente, buscar apoio, porque sozinho ninguém faz nada. Se reunir, como o Lígia colocou. Temos que nos reunir, sim. Estou aqui aguardando essa reunião, esses fóruns de debate. Já estou assim ansiosa para estar nesses momentos lá na frente. A gente vai precisar muito. Vamos precisar muito de pessoas como vocês, né? Nós, grupos pequenos, pessoas que estão começando, pessoas que têm vontade de trabalhar com a cultura. E as cidades, não só São Félix, né? Ela precisa da cultura, precisa sim do turismo. Os jovens precisam, as crianças precisam, essas famílias carentes, que às vezes têm uma água para vender, como a Elba falou, abre-se uma oportunidade, gera-se oportunidades inúmeras para quem está aí precisando, para a cidade também crescer. E traz educação, né? O turismo, a cultura, eles educam, com certeza, dentro de muitas coisas, dentro de muitos conhecimentos que essas pessoas vão estar trazendo para o nosso povo, vai trazer também cursos, vai trazer várias situações que vai estar agregando aos nossos jovens, ao nosso povinho, que precisa de adquirir algo para ter cartas na manga para apresentar lá na frente, né? Então, essas pessoas que vão chegar, que estão chegando, assim como eu também, vão precisar de pessoas como vocês também para estar passando essa experiência e que essa união seja verídica, que aconteça mesmo. E, para mim, eu já estou aqui na expectativa de que venham mais fazedores de cultura e quem está com toda essa experiência que possam nos passar também, nos proporcionar alguns momentos de experiência e sabedoria. Muito obrigada. A gente que agradece. Duca, acho que Duca que caiu. Lígia, então, qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão começando agora, né, em produção cultural e quais são as expectativas? E agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Luciana, e o conselho que eu dou para os novos produtores culturais e produtoras é que sempre estejam muito atentos à escuta, né? Que sempre escutem, que sempre observem, né? Que sejam muito cuidadosos também. Eu acho que a nossa função ela exige muito cuidado, né? E afeto, porque a arte em geral, a produção cultural, ela mexe muito com emoções, né? Como o Duca falou.
foi a partir dessa produção cultural que muita gente teve alento nesse momento de pandemia, né? Que muita gente conseguiu manter a sanidade mental, né? E conter um pouquinho a ansiedade, o medo, né, da morte. Então, assim, a gente tem uma grande responsabilidade, né, tanto com as pessoas, com os artistas e as artistas com as quais a gente trabalha, como com quem a gente está comunicando. Então, que a gente seja sempre muito cuidadoso, muito paciente, né, e sempre muito atenta a tudo que está acontecendo, né? Então, o produtor cultural, a produtora cultural, ela não pode se ater apenas ao fazer artístico, né? O fazer artístico, como fala, é cultura, então a gente tem que estar atento a tudo, ao que está acontecendo no mundo, né? A gente está procurando sempre conhecer mais e entender que o caminho, como Elba falou, é a economia criativa, né? O caminho para o nosso recôncavo é esse. Então, a gente tem que entender cada vez mais como funciona essa economia criativa, para que a gente possa se fortalecer e encampar essa luta, né? E exigir políticas públicas, mas com bastante embasamento para fazer essa exigência. É isso, agradecer muito essa oportunidade de compartilhar e de aprender. Eu aprendi muito, né, nessa mesa, e é isso, e dizer que eu estou à disposição para a gente continuar essa luta e fortalecer a produção cultural no Recôncavo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lígia. Eu agradeço com todas as contribuições, com todos os aprendizados, porque eu aprendo muito com Lígia, de verdade. E, Duca, agradecer também, né? Mas qual o conselho que você daria para as pessoas que estão começando agora a produção cultural e quais são as suas expectativas? Eu quero agradecer primeiro, né? Aliás, finalizando, eu quero agradecer as minhas amigas aqui. Edneia, vamos marcar para se conhecer pessoalmente, que eu conheci o seu trabalho pelas redes. E eu acho que essa galera nova aí precisa, eu vou usar uma expressão para ser bem compreendida, se joga. A gente precisa se jogar, não ter medo, acreditar, sobretudo, de que potencialmente a gente está dispositivos, né? E a cautela que Lígia falou, né? Fazer as coisas com cuidado, mas fazer. A gente precisa fazer. E nesse aspecto estamos aqui. Elba fala que estamos à disposição, estamos, que já estamos com um caminho percorrido, né? Que a gente gostaria até de já desacelerar por conta, né, de dar espaço para outras pessoas. Então, a gente precisa realmente incentivar que outras pessoas estejam com esse propósito, para que a gente possa, né, desacelerar, entendendo que vai ter uma galera que vai estar dando continuidade a isso que a gente faz, né? Eu só voltaria a um ponto de Elba, quando ela disse que é preciso descartar esse pensamento exclusivo de que a movimentação econômica das cidades, ela se dá pela instalação de uma fábrica, pela alimentação do comércio. Eu tenho dito isso há muito tempo também. A cultura e o turismo é que vão fomentar realmente a condição de melhoria da qualidade de vida da nossa população, porque nós temos esses instrumentos para desenvolver, não é? Nós temos. Então, o turista, quando ele chega aqui, ele precisa centralizar o que ele vai querer. Então, a gente precisa, por exemplo, colocar nossos produtos que são feitos no artesanato, nas artes plásticas, na pintura, na dança. Esses produtos têm que estar reunidos dentro de um espaço, de uma dinâmica, onde o turista chegue e tenha o endereço para ele buscar essas coisas. A gente ainda está com tudo muito solto, cada coisa no lugar, então você precisa... É uma cidade pequena, mas você precisa conectar muita coisa para você encontrar uma lembrança, uma camisa, uma escultura, um cartão postal, uma dança típica ou não, ou um street dance, mas a gente precisa juntar essas coisas, porque esse realmente é o caminho, como a Elba falou. Então, assim, o que eu diria para essa galera que está chegando agora
podem entrar com força, porque potencialmente a gente consegue. E conte conosco, com essa rede que já existe, né, para dar dicas, para dar suporte mesmo, mas o importante é enfrentar, a gente precisa ir para esse enfrentamento. Sem ele, não consegue. E aí, retoma a questão, precisamos realmente sentar, debater as coisas, e que a gente possa se organizar no sentido de fazer as exigências, as esferas do executivo, né, nos três âmbitos, municipal, estadual e federal, para que a gente possa, de verdade, continuar captando recursos para desenvolver isso, que é o melhor que nós temos aqui, né, esse celeiro cultural que nós somos, o Recôncavo. É isso. Sim. Agradecer novamente, né? Agradecer a professora Elba, a Edneia, a Lígia, a Duca. Foi um aprendizado muito grande. E puxando, já pegando esse gancho da professora e de Duca, a mostra de cinema Negro de São Félix vem muito a partir disso, dessa visão mesmo, assim, né? Quando eu e Marvin, a gente pensou em produzir a mostra, a gente pensava muito nesse aspecto de que forma a gente poderia colaborar, né? Onde a gente ia produzir essa mostra. E quando a gente pensou em São Félix, foi muito nesse aspecto, né? Pensando em cultura, pensando em turismo, e pensando em fomento, e pensando em economia criativa. Então, quando a gente vê a mostra tendo uma visibilidade, alcançando as pessoas perguntando. Ontem mesmo a gente teve a experiência do pessoal pedir vídeos de São Félix, porque não tinha banco de imagem de São Félix, né? Tipo, então a gente percebe o quanto a gente está conseguindo alcançar, né? O nosso objetivo, que é essa visibilidade também, dar essa visibilidade para São Félix, né? Então, agradecer mesmo. Muito obrigada a todas. E é isso. É o nosso lugar aqui, enquanto produtores culturais, eu particularmente, assim, quando eu comecei a... Porque eu sou produtora, mas quando a gente vim para o Recôncavo, eu comecei a exercer muito mais, né? Principalmente por essa percepção desse lugar do Recôncavo, de você respira cultura, você respira turismo, você... Então, só vem aquela chaminha de vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. E foi o lugar onde eu sempre digo que foi o lugar que eu joguei as sementes e deu muito fruto, e a Odé Produções é justamente isso, né? Existia um sonho e foi aqui no Recôncavo onde surgiu essa produtora e onde tem dado muitos frutos, e é isso, estou aqui para isso, para produzir. Então, contem comigo também para produzir, estamos juntas sempre, né? Porque eu acredito muito, muito no potencial da região, acredito muito em Cachoeira, acredito muito em São Félix, acredito muito no Recôncavo. E o meu lugar enquanto produtora é isso, né? Trazer mais pessoas, sabe, ensinar jovens, ensinar a crianças, porque eu acredito muito que a gente pode multiplicar, né? Eu tenho pensado muito nisso, em multiplicar o meu conhecimento, multiplicar as ideias. Eu acho que depois dessa mesa eu percebo que existem outras pessoas que pensam a mesma coisa, e a gente vai se encontrar com certeza, teremos outros encontros para falar justamente isso e fortalecer essa rede que é necessária, né? E agradecer muito a professora Elba, porque no primeiro momento que eu falei do projeto da mostra, ela sempre se mostrou muito aberta, e foi através dela que foi a possibilidade de a gente conseguir construir esse projeto. Então, eu sou muito grata à professora Elba, sou muito grata ao Departamento de Turismo e Cultura de São Félix, e através da Prefeitura de São Félix também, que sempre acreditou muito na gente, né? Porque quando a gente idealiza um projeto, a gente precisa de parceiros, e assim, e as pessoas precisam acreditar na gente, acreditar no projeto. Então, eu fico muito feliz
né, a gente recebeu uma ligação da TVE para poder falar sobre a mostra de São Félix, a gente recebeu uma ligação do Jornal à Tarde para poder falar da mostra de cinema de São Félix, então eu percebo o quanto a gente conseguiu alcançar o objetivo, né? E é isso. Então, a Mostra de Cinema Negro de São Félix é a realização da Cor Vermelho, produções, da ODE Produções, em parceria com o Departamento de Turismo. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e Fundação do Estado da Bahia, né? Programa Aldir Blanc, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Beijo. Linda tarde para vocês. De verdade, gratidão. Beijo grande. Olá pessoal, passando aqui para agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nesses 4 dias de programação. A gente está muito feliz com o resultado dessa segunda mostra de cinema negro de São Félix. A gente conseguiu trazer muita gente bacana, a gente conseguiu trazer essa linguagem, misturar cinema com música, com teatro, com dança, com performance. E a gente espera do fundo dos nossos corações que vocês tenham curtido essa programação. Infelizmente a nossa mostra está chegando ao final, mas o nosso site ficará disponível durante todo o ano com conteúdos exclusivos e com alguma parte dos conteúdos que foram mostrados aqui nesses dias para que vocês possam reassistir, reler e compartilhar com todas as pessoas que vocês quiserem. A Mostra de Cinema Negro de São Félix é uma parceria, é uma realização em parceria com o Vermelho Produções e ODE Produções e conta com o apoio da Prefeitura de São Félix e do Departamento de Cultura e Turismo da cidade de São Félix. A nossa mostra conta também com uma grande rede de colaboradores, que é o caso do Portal Sexta Feira, do Rio Review, da Travessia Filmes, da Mini da Produção Cultural, da Associação Serviços de Canalagem e da CNA Neste. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria da Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Aguardamos vocês em 2022 com a 3ª edição da Mostra de Cinema Negro de São Félix. Até mais!